Boa noite, irmãos e irmãs. Graças a Deus, mais uma vez nessa noite estamos aqui no estudo bíblico. Hoje, dia 26 de janeiro de 2023. Aqui quem fala com vocês é o irmão Diácono Mateus, membro da primeira igreja presbiteriana em Itaquaquecetuba. Hoje fui escalado para lecionar esse estudo devido às férias pastorais do nosso reverendo Ricardo Chaves Fukuzawa. Espero que esse estudo possa edificar a vida dos irmãos. Irmãos, hoje, nessa noite, nós iremos falar um pouco mais sobre a oração, um tema muito importante para a vida de todos os cristãos que querem manter comunhão com o seu Senhor. Aos irmãos que possuem o material teórico, peço que me acompanhem na leitura. Podemos falar com Deus. Ele fala verbalmente conosco em sua palavra e não verbalmente por meio de sua clara providência. Nós temos comunhão com Deus por meio da oração. Charles Hodge declarou que a oração é a conversa da alma com Deus. Agora que iniciamos a leitura desse texto, é bom deixar claro que esse texto não é meu, esse texto é do reverendo R.C. Sproul, já finado, pastor presbiteriano dos Estados Unidos. Foi retirado do livro Verdades Essenciais da Fé Cristã, da nossa editora Cultura Cristã. E esse texto é muito belo, ele traz muitas aplicações e muitas lições sucintas a nós. A oração ela é uma realidade para a vida do cristão. O cristão ele mantém comunhão com Deus através da oração, pois ele fala e o seu Senhor, nosso Deus, responde. Ele fala, o cristão, com Deus, e Deus fala por meio da sua palavra, e como nós vimos aqui, por meio da sua clara providência, das coisas que acontecem, as quais são controladas exclusivamente por Deus. E essa frase aqui é muito interessante, porque ela não só dá a ideia de que uma parte do nosso ser, que seria a alma, a parte material, fala com Deus, mas sim ela traz a ideia de que a oração é algo tão profundo a nós, que ela vem do âmago do nosso ser, do centro do nosso coração. Quando nós falamos com Deus através da oração, o nosso ser está em comunhão com Deus, e isso é muito belo. Alguns exemplos bíblicos que nós vamos ver vão esclarecer mais esse assunto. Parágrafo 2. Na oração e por meio dela expressamos nossa reverência e adoração a Deus. Desnudamos nossa alma em confissão contrita diante dele. Expressamos-lhes as ações de graças de um coração grato e apresentamos-lhes nossos pedidos e súplicas. Na oração temos experiência com um Deus pessoal e poderoso. Ele pode nos ouvir e responder. A Bíblia ensina a pré-ordenação soberana de Deus e a eficácia da oração. As duas não são incompatíveis entre si, pois Deus ordena os meios e os fins para os seus propósitos divinos. A oração é um meio usado por Deus para levar sua vontade soberana à concretização. Então esse texto é muito interessante, pois ele fala para nós, cristãos presbiterianos, que cremos na soberania total de Deus, ou seja, de que Deus ele decretou todas as coisas que vão acontecer antes da fundação do mundo e que ele executa por meio da providência, e nisso ele é soberano sobre tudo, nada foge ao controle do nosso Deus. Mas ao mesmo tempo, nós vemos que no nosso dia a dia nós temos uma certa responsabilidade de fazer aquilo que Deus nos determinou fazer. Então, Deus ordena tanto os meios, ou seja, as nossas ações, como também os fins, ou seja, como que nós vamos alcançar aquelas ações para cumprir o seu propósito. Para ficar mais claro, vamos acompanhar alguns exemplos bíblicos. O primeiro se encontra no livro de Isaías, capítulo 45, versos 5 a 8. Está descrito aqui no nosso material. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te exigirei, falando aqui diretamente a Ciro, rei dos medos e dos persas, ainda que não me conheces, para que se saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Destilai aos céus dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Então nós vemos aqui uma declaração bem
clara de que Deus, Ele tem o poder sobre tudo e todos. Ele controla a natureza, Ele controla as nossas vidas, e Ele controla o curso da história para cumprir os seus bons e sábios propósitos. Então, Deus é soberano. Essa é uma realidade para nós. Mas também nós vemos que a oração, ela não é algo mecânico. Nós precisamos orar, é o nosso dever orar. E Deus destinou a oração para alcançar os fins que Ele já pré-ordenou. Para ficar mais claro, acompanhe a leitura comigo de um relato que se encontra no livro de Isaías, verso 38, do 1 ao 6. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade. Esse texto é muito interessante porque, vejam, Deus diz, através do profeta, que Ezequias iria morrer, que ele deveria aprontar as suas coisas, fazer o que tinha que fazer, pois a morte lhe era certa. Porém, o rei Ezequias, sentido e triste por essa verdade, ele ora a Deus, pedindo a Deus que tivesse misericórdia e que não lhe tirasse a vida tão cedo, pelo menos. E Deus ouve e diz que lhe acrescentaria mais anos, que lhe livraria do rei da Síria e que defenderia a cidade de Israel. Então, olha só como as duas coisas andam junto. O propósito de Deus não era que Ezequias morresse imediatamente, mas depois. Só que para alcançar esse propósito, Deus mandou o seu profeta para ir até Ezequias e dizer aquela realidade. Se ele não tivesse sido alertado e orado, será que a vida dele teria sido prolongada? Provavelmente não, porque ele teria morrido. Só que na nossa cabeça isso parece complicado, mas para a cabeça de Deus não, pois Deus já sabia o que iria acontecer. Deus já sabia que o rei Ezequias teria essa reação e de que ele não morreria. Então olha que interessante, Deus determinou o que iria acontecer, mas a oração de Ezequias teve um papel importante nessa história, ainda que Deus já tivesse determinado que Ezequias iria fazer essa oração e que tudo iria acontecer. Parece difícil, e de fato é, mas a lição que fica é que nós devemos nos sentir motivados a orar. A nossa oração não muda o coração de Deus, os propósitos de Deus já estão estabelecidos, mas Deus determinou que as nossas orações sejam um meio para alcançar os propósitos dele para a nossa vida. Então não é só porque eu sei que, como cristão presbiteriano, creio que eu serei preservado até o final, de que eu não me desviarei, porque Deus é que sustenta os seus filhos, de que as ovelhas do Senhor as permanecem na mão dele e ele as conduzirá até o final em glória. Não é só porque eu sei disso que eu vou deixar de vir à igreja, de orar, de ler a Bíblia, de participar, de cultuar a Deus no dia reservado ao culto. Então essas duas coisas andam juntos, as nossas atitudes para atingir os propósitos que Deus determinou. Nós precisamos orar. A oração não muda o coração de Deus, mas a oração muda a gente. A oração nos leva a cada vez mais sermos moldados à vontade de Deus, pois conforme nós oramos, Deus vai transformando o nosso coração através da sua palavra, através dos meios de graça. Deus vai nos transformando. Então a nossa oração não é inútil, a nossa oração é muito importante. Para quem? Para Deus? Não, Deus não precisa das nossas orações, mas nós precisamos manter contato diário com o nosso Senhor. Muito bem, então essa primeira parte nós vimos que a oração ela é um meio ordenado por Deus a fim de alcançar os propósitos que Ele mesmo estabeleceu, e isso está claro na Bíblia.
Mas algo mais que a gente pode aprender sobre a oração está aqui descrito no parágrafo 3. Acompanhe comigo. A oração deve ser dirigida unicamente a Deus, seja ao Deus triuno, seja às pessoas distintas da deidade. Orar às criaturas é idolatria. Pode parecer algo simples e pode parecer algo que para nós é muito comum. Mas muitas pessoas não têm essa mesma ideia e eles têm bons motivos, segundo eles, para acreditar nisso. Só que nós, convencidos e persuadidos pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, nós reconhecemos que o nosso Deus, ele subsiste, ou seja, ele existe em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E é somente a Ele, esse Deus triuno, que é 3 em 1, que nós devemos dirigir as nossas orações. Por quê? Quem é que pode ouvir as nossas orações e de fato fazer algo por nós? Será o nosso semelhante, que é homem em pó como nós? Será que são aos líderes das nações que, embora não tenham poder para fazer as coisas debaixo da mão de Deus, não podem fazer tudo? Não. Nossas orações devem ser destinadas ao Deus, ao nosso Deus. Ele nos criou e Ele nos requer isso. Então nós podemos orar ao Pai, nós podemos orar ao Filho, nós podemos orar ao Espírito. Embora seja interessante observar que quando a gente lê a Escritura, há uma certa fórmula que a gente observa nas orações. As orações são dirigidas ao Deus Pai, através da mediação do Filho, que nos leva até o Pai, na dependência do Espírito Santo, que sabe que nós não oramos conforme apraz a Deus, mas Ele leva as nossas orações de uma maneira aceitável. Então nós reconhecemos essa fórmula, orando a Deus pela mediação de Cristo na dependência do Espírito. Mas é possível que nós oremos somente a pessoa de Cristo, é possível que nós oramos somente a pessoa do Espírito ou a pessoa do Pai, pois os 3 são um, e os 3 recebem a glória devida quando um é glorificado. Orar às criaturas é idolatria, e isso nós podemos ver claramente na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versos 23 ao 25, que diz assim: E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Nós temos que ter em mente que o apóstolo Paulo ele escreveu essa carta aos Romanos para os nossos irmãos que viveram na época do Império Romano. E naquela época era muito comum haver uma diversidade de deuses com formas de homem, como nós podemos ver nos filmes, por exemplo, Zeus, Poseidon, Hades, mas também haviam aqueles deuses em formato de animais. Um exemplo que a gente pode alcançar um pouco mais antes na Escritura são os israelitas, quando eles fazem uma imagem de um bezerro de ouro. Na cultura egípcia já havia essa ideia de que certos tipos de seres eles eram semelhantes a animais. Só que nós vemos que o nosso Deus ele não tem forma de animal. Nosso Deus é invisível, diz o apóstolo João, ninguém o viu. E quando Ele habitou conosco na pessoa de Jesus Cristo, Ele se fez homem, não animal. Então nós não devemos orar a nenhum tipo de criatura. Pode parecer algo óbvio, mas eu repito, há muitas religiões e muitas crenças que acreditam que certos tipos de deuses têm formatos de animais, que certos tipos de animais são uma parte de Deus. Por exemplo, no Japão. O Japão tem a religião shintoísta, que era a religião até pouco tempo oficial do país, onde muitos deuses eles eram representados por animais, como lobos, como tartarugas e diversos outros tipos de seres. Mas nós não, nós cremos no Deus vivo, Deus invisível, que não tem forma de ser algum, mas que se manifestou graciosamente na pessoa de Jesus. Um outro texto que fortalece essa ideia de que nossa oração deve ser dirigida somente a Deus se encontra no livro de Jó, capítulo 2, verso 27. É uma fala de um dos amigos de Jó, que embora estivesse muito equivocado em algumas coisas, acertou nessa parte pelo menos, que diz assim: orarás a ele e ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Então, Elifas, o temanita,
ele acertou nessa frase, pois o único que pode nos ouvir é Deus. É Ele quem nos ouve, quem nos socorre e quem as orações devem ser destinadas. Então, a nossa adoração deve ser dirigida somente ao nosso Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Seguindo, nós podemos ver algumas aplicações práticas para nós que fazem muito sentido no dia de hoje. Por exemplo, com todo o respeito que nós temos aos nossos amigos católicos apostólicos romanos, nós não cremos que as nossas orações devam ser destinadas a medianeiras, como a pessoa da Virgem Maria, como eles creem, ou a santos. Nós vemos que há uma certa diferença que eles fazem entre adoração e veneração, e que eles creem que as orações são a Deus, mas que tem um pedágio que facilita a via até a Deus, que são os santos, ou a própria pessoa de Maria, mãe de Jesus. Nós não acreditamos assim. Por quê? Porque a Bíblia toda nos fala que a nossa oração ela é mediada unicamente por uma pessoa, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. É Ele o nosso mediador. Nós não precisamos de outro mediador, de outra mediadora. A mediação de Jesus Cristo é suficiente para levar as nossas orações diante de Deus, pois nós devemos nos recordar que aquilo que nos separa de Deus é o pecado. Jesus Cristo vem e nos purifica de todo o pecado. Então, se nós depositarmos toda a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo, crendo que através dele nós temos reconciliação com Deus, isso é o suficiente para que as nossas orações sejam ouvidas até Deus, pois Ele nos santifica. Ele nos santifica. Nós não precisamos de outras pessoas como santos e medianeiros para nos levar até Deus com maior facilidade. Mas aí você pode pensar, nossa, isso soa orgulhoso, vocês são muito orgulhosos, vocês pensam, eu já ouvi essa acusação, vocês pensam que podem ir direto a Deus e não precisam de mais ninguém. Mas vejam, isso não é orgulho, isso é o que a Bíblia diz. Não sou eu quem diz, é a Bíblia que diz que somente há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, e que é Ele que intercede ao lado do Pai por nós. Ele é suficiente para levar as nossas orações diante de Deus. Nós não precisamos de medianeiros, medianeiras ou santos. E isso fica claro para nós quando nós vemos que essas tradições foram adicionadas posteriormente à liturgia da igreja. Nós não vemos medianeiras, medianeiros, orações a santos feitas no Novo Testamento. Nós não vemos isso nos cristãos do século I ao IV, os chamados pais da igreja. Nós não vemos isso. Isso é uma coisa que se introduziu na igreja para desviar as pessoas da fé simples de crer que Jesus Cristo é o suficiente. Que nós tomemos cuidado com esses enganos. Nós não somos orgulhosos por isso, nós somos bíblicos, pois cremos que a revelação de Deus é o suficiente para nos ensinar isso. Algo mais perto a nós, e que nós devemos tomar cuidado, é que nós não precisamos de homens santos ou de patamar mais espiritual que orem por nós. Vejam, em muitas igrejas ditas evangélicas, há a figura do apóstolo, do bispo, daquele que tem uma autoridade superior, o sacerdote, e as pessoas veem aqueles homens como homens mais próximos de Deus e acabam levando suas orações a esses homens na esperança de que a oração deles seja mais efetiva do que a delas. Só que nós não encontramos isso na Bíblia. Todo crente fiel que foi redimido pela pessoa de Jesus Cristo tem total liberdade para orar a Deus. Não tem diferença no tempo de chegada, como se o anjo fosse pegar as orações, escrevesse uma carta, colocasse uma malinha e fala, não, esse é Sedex, eu vou levar mais rápido. Ah não, esse é econômico, a oração desse aqui não tem muito poder porque ele não é bispo, ele não tem um título. Então vejam, não é assim que funciona. Isso faz criar na igreja uma coisa que não deveria haver, que é uma hierarquia de acesso a Deus. Irmãos, todos nós temos o acesso livre a Deus através da oração. O pastor não tem uma oração mais rápida que a nossa. O diácono, o presbítero também não. O que vai depender é a nossa comunhão com Deus. Nós não precisamos procurar pessoas mais espirituais para que orem por nós na expectativa de que as nossas orações serão aceitas mais rápidas. Nós somos sim chamados a orar um pelos outros. Vejam bem, nós oramos uns pelos outros, até na nossa reunião de oração
sexta-feira, todas as semanas nós oramos um pelos outros, mas não porque a gente crê que o nosso irmão tem mais poder espiritual do que nós e que a oração dele vai ser recebida mais rápida no céu. Não, nós oramos porque nós cremos que nós somos um corpo. Nós sofremos uns com os outros, nos alegramos uns com os outros e nós oramos uns com os outros. Pois assim Deus nos ensinou, nós devemos orar uns pelos outros. E até no livro de Tiago vai dizer: confessai as vossas culpas uns aos outros, para que seus pecados sejam perdoados. Não existe isso de ser mais espiritual do que o outro. O espiritual não é aquele que tem um cargo maior. O espiritual é aquele que ora a Deus frequentemente, que tem um conhecimento bíblico, lê a palavra. Esse é o espiritual, é aquele que vive com Deus. Não é aquele que tem um cargo maior na igreja. Até porque o nosso próprio Senhor Jesus Cristo disse: aquele que quer ser o maior no reino dos céus, esse deve ser o que sirva, né? Então, que nós tomemos cuidado com isso. Seguindo, mais uma reflexão interessante para nós, encontra-se abaixo desse texto que nós comentamos. Acompanhe. A oração correta tem vários requisitos. O primeiro é que nos aproximemos de Deus com sinceridade. Frases vazias e insinceras é zombaria dirigida à pessoa de Deus. Tal oração, longe de ser um exercício de religião piedosa, constitui uma ofensa a Deus. Então nós vamos ver 3 requisitos para que as nossas orações possam ser aceitas. E aí uma pergunta surge, Deus não ouve todas as orações? Estamos persuadidos biblicamente de que não. Nós temos exemplos de orações que foram rejeitadas por Deus. Observem, por exemplo, o caso de Saul. Deus tinha advertido a Saul que fizesse conforme ele tinha prescrito e matasse os amalequitas e tudo o que eles tinham. Só que Saul não fez. E após isso, Deus disse que, através do profeta Samuel, que se apartaria dele. E Saul orou ao Senhor, e o Senhor não respondeu. Então, será que todas as orações são aceitas? Biblicamente nós podemos crer que não. Tem certas formas de orações que não são aceitas. Por exemplo, os fariseus, as quais Jesus critica, dizendo que eles gostavam de orar na esquina, de ir nas casas das viúvas e orar por elas, de forma a se aparecer aos homens, dizendo que eles já tinham recebido a recompensa deles, dando a entender que o Pai que está nos céus não estava ouvindo, pois eles não estavam orando a Ele, pelo menos não da forma correta. Então, faz-se necessário para nós observar o que nós devemos fazer para que as nossas orações sejam aceitas por Deus. E isso é interessante porque muitas pessoas estão no mundo, que não estão na igreja, não fazem parte de uma igreja bíblica, não reconhecem a Cristo como Senhor e Salvador e nem buscam viver uma vida de santidade. São pessoas que pensam que as suas orações vão ser respondidas e ouvidas e respondidas por Deus. E muitas delas podem estar indo a passos largos para o inferno se enganando. Por quê? Porque um dos quesitos básicos para que as nossas orações sejam aceitas é que elas sejam feitas na dependência da mediação de Jesus Cristo. Pois quem é o que pode levar as nossas orações a Deus? É nós mesmos? Não, somos pecadores. Deus não aceita sacrifício feito por pecadores. É o nosso próximo? Não, pois até Davi, quando escreve o Salmo, ele diz que o homem não poderia se oferecer como oferta para o outro homem, pois os dois são pecadores. O único que pode nos fazer aceitáveis diante de Deus é Jesus Cristo, que morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. Então vejam, pode parecer algo banal, mas muitas pessoas estão se enganando nesse exato momento, pensando que Deus as ouvirá independentemente de como elas vivem a sua vida. Mas nós vamos buscar a maneira de Deus. E como vimos aqui, é que nós devemos nos aproximar com sinceridade. Nós não somos aqueles tipos de religiosos, podemos dizer assim, pois nós estamos aqui praticando a religião bíblica, religião verdadeira, a qual o apóstolo Tiago até descreve em sua carta. Nós não somos aqueles que fazem mantras e repetições, que acham que por muito falar serão ouvidos por Deus. Nós vemos que muitas religiões, até religiões orientais, da região da China, da Índia, do Japão, tem muitas repetições, achando que por isso eles serão ouvidos, ou que por isso eles serão purificados. Mas conosco não é assim.
A nossa oração deve ser sincera, ela não deve ser constituída de frases repetitivas e bonitas, sem um conteúdo interior que flui de dentro de nós. E isso nós podemos ver nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, aqueles que encontram a Deus são aqueles que desejam encontrá-lo, não são aqueles que pensam que têm uma obrigação diante dele e fazem as coisas de qualquer forma. São aqueles que vêm domingo após domingo, participam dos cultos, mas não têm um compromisso semanal. São aqueles que fazem a sua oração todo dia, não porque querem se aproximar de Deus, mas porque têm medo de ser castigado por Ele, ou pior, querem uma bênção em troca. Irmãos, não é assim. A nossa relação com Deus, ela deve ser constituída de sinceridade, até porque Deus conhece o nosso coração. Não é verdade? O salmista diz no Salmo 139, ó Deus, tu me sondas e me conheces. Se eu fosse ao mais alto céu, tu comigo lá estarias. E se eu descesse e fizesse minha cama no mais fundo do abismo, tu estarias comigo lá também. Deus nos conhece, Ele sonda os nossos corações. Não há motivos para mentirmos a Deus. Nós sabemos que somos pecadores, somos maus, e nossas vontades às vezes, muitas vezes, são ruins. Mas isso deveria ser o motivo de nos aproximarmos com Deus com sinceridade e falar: Deus, tu conheces o meu coração pecador, purifica, tem misericórdia de mim. E não tentar passar por crentes espirituais, por pessoas que às vistas dos outros são aquelas que só falta uma auréola e um par de asas atrás para serem seres celestiais. Nós não somos assim, nós somos pó, nós somos pecadores redimidos pela graça de Cristo Jesus, não por nós mesmos. Um outro texto que é muito interessante é relatado no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versos 10 ao 14, que diz: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, Jesus dizendo, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Que texto belíssimo, que diz para nós o que devemos fazer e o que não devemos fazer, quem devemos ser e quem não devemos ser. E o mais chocante desse texto é porque os fariseus, eles eram considerados a nata da nação judaica na época, como os mais espirituais. Eles guardavam a lei, eles guardavam os acréscimos que foram feitos ao decorrer do tempo sobre a lei. Por exemplo, no sábado você pode andar tanto, você não pode fazer isso, você pode fazer isso, porque aspectos da lei que não estavam descritos exatamente. Por exemplo, quanto você pode andar no sábado, às vezes até é descrito, mas, por exemplo, fazer curas aos sábados, eles não permitiam isso, mas não havia isso na lei, tanto é que Jesus fez. Então vejam, o fariseu era o exemplo de homem espiritual. E o publicano? O publicano era aquele que era considerado traidor da nação, pois ele cobrava impostos dos seus próprios compatriotas para serem arrecadados para Roma. Lembra, não é um imposto que nós aqui pagamos no Brasil, que nós pagamos na teoria para nós mesmos, né? Era como se alguém tivesse invadido o Brasil, eles tivessem contratado pessoas, seus vizinhos que vivem as mesmas dificuldades que você, para pegar o seu dinheiro e levar para outro país. Mas esse publicano reconhecia a situação que ele vivia, ele se reconhecia como pecador, e Deus aceitou a sua oração, pois ele foi sincero. E não sincero de qualquer forma, é sincero da maneira bíblica, reconhecendo que ele era pecador. Porque um fariseu poderia ser até sincero, achando-se que ele era a nata da nata, que ele realmente era o espiritual, mas poderia estar errado, sincero, mas errado. Esse não.
Esse viu que era pecador e que carecia, precisava da graça de Deus. Nós devemos ser sinceros, irmãos, quando nós realizamos as nossas orações. Isso traz para nós pelo menos duas lições. A primeira é que nós deveríamos evitar as rezas, com todo o respeito aos nossos amigos católicos romanos que nos ouvem através do ambiente virtual. Nós não cremos que as nossas orações devem ser feitas de formas repetitivas, como rezas de terços, como rosários e tudo mais. Porque a oração ela não se consiste de repetições para que Deus nos ouça, mas sim de expressarmos os nossos anseios, as nossas súplicas, a nossa gratidão a Deus de forma sincera com as nossas palavras, com aquilo que flui de nós. Não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos. Então, para nós não faz sentido a realização de rezas. Não vai mudar nada da nossa relação com Deus. E outra coisa que nós podemos aprender com isso também é que nós deveríamos tomar cuidado quando nós estamos próximos de alguém que zomba de Deus. Por quê? Porque quando nós não vigiamos as nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas ações, nós podemos nos assentar na roda dos escarnecedores e estarmos junto com aquelas pessoas que zombam de Deus. Essas que zombam não são humildes, elas se acham melhores, criticando a justiça de Deus. Nós não devemos fazer assim, devemos tomar cuidado para sermos sempre sinceros com Deus e não nos passarmos por algo que não somos para agradar as pessoas. Nós servimos a um Deus e mesmo que isso custe a nossa morte, na confissão daquilo que cremos, nós devemos ser assim. Nós não somos chamados para agradar o mundo, nós somos chamados para temperar o mundo, para iluminar o mundo, mas para agradá-lo da forma que Ele quer, não. Seguindo, irmãos, o segundo requisito para que Deus ouça a nossa oração está aqui no próximo parágrafo, que diz assim: o segundo requisito é que nos aproximemos de Deus com reverência. Enquanto oramos, devemos sempre lembrar com quem estamos falando. Dirigirmos-nos a Deus de maneira leviana, casual ou irreverente, como se estivéssemos falando com um amigo terreno, é tratá-lo com desrespeito da familiaridade. Assim como as pessoas prestam a homenagem a um rei entrando em sua presença com uma postura de respeito e obséquio, assim devemos ir à presença de Deus com pleno reconhecimento da sua suprema majestade. Ou seja, Deus não é aquele nosso amigo que nós chamamos muitas vezes de pronomes casuais, falando ô cara, ou mano, ou colega, ou fulano, ou ciclano. Não. Deus está nos céus. Deus governa sobre tudo. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele requer reverência diante do seu santo nome. Nós não devemos achar, porque Deus nos chama de amigos, que a amizade dele é semelhante à amizade que nós temos com as pessoas aqui na terra. Devemos tomar cuidado, e hoje isso é muito comum, principalmente entre os jovens, os contemporâneos, felizmente, e as pessoas dessa nova geração de uma teologia mais emotiva, onde se você não sente o culto, não foi aceito, onde você tem que sentir aquele calorzinho no coração. Irmãos, isso é perigoso. Muitas pessoas chamando Deus de paizinho, de mano, de você. Você, dependendo da situação, a gente até pode considerar, porque o salmista usa muitas vezes a palavra tu na nossa tradução da Almeida Revista e Atualizada, que pode trazer a ideia de você, não tem problema. Só que com que tonalidade você diz esse você? É um você como se fosse qualquer um ou um você como se fosse Deus? Porque o salmista tratava Deus como Deus, não como algum dos seus irmãos israelitas. Então, para nós, fica a lição que nós devemos tomar muito cuidado para não tratar Deus como tratamos certos tipos de pessoas, amigos, vizinhos, cônjuges. Deus é soberano, Deus requer respeito. Ele não é um Deus carrasco e tirano, a qual não ouve as nossas orações, que muitas vezes são carregadas de sentimento. Pois nós temos sentimentos e isso deve às vezes fluir na nossa oração. Mas nós devemos tomar cuidado com as nossas palavras, para que não desonre a Deus, para que não traga vitupério a Deus, para que não
faça de Deus alguém semelhante a nós, pois Deus é Altíssimo. Tanto é que nós temos 2 textos aqui que trazem essa lição de forma clara. Êxodo 20, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Ora, isso é tão lógico e tão importante que Deus decretou nos 10 mandamentos. O 3º mandamento está aqui. Nós devemos tomar cuidado com o nome de Deus. Até que ponto? Até o ponto, como por exemplo muitos judeus que faziam as cópias do Antigo Testamento tinham, que às vezes eles paravam, quando chegava perto do nome registrado de Deus, Yahvé, que é o tetragrama, né? O Y, H, W e o Y. Eles muitas vezes paravam quando viam que estavam chegando nessa parte, lavavam, né, como se fosse um batismo para purificar, e aí voltavam e escreviam. Tamanha reverência que eles tinham com o nome de Deus. Irmãos, isso não é necessário. Nós reconhecemos que hoje isso é necessário, mas o princípio fica, a reverência e o temor para tratar a pessoa de Deus. Então, Deus não é aquele que deveria participar das nossas piadinhas. Deus não é aquele que deveria participar daquelas expressões que nós falamos assim, falando, meu Deus, Deus tenha misericórdia. Se nós não tivermos cuidado com o que nós falamos, nós podemos blasfemar no nome de Deus por coisas assim. Que nós vigiemos as nossas palavras para que elas não tragam desonra a Deus. Muito bem, o 3º e último requisito que nós temos aqui, que o nosso querido R.C. Sproul traz, decorrente do anterior, é que nos aproximemos de Deus em humildade. Nós vimos que o primeiro é que nós nos aproximemos com sinceridade, o segundo é com reverência, o 3º é com humildade. Não só devemos recordar quem Ele é, como devemos recordar também quem e o que somos. Somos seus filhos adotivos e criaturas pecadoras. Então vejam bem, nós somos filhos de Deus? Somos. Como? Adotados. Por meio de quem? De Jesus Cristo. Então quer dizer que eu não sou um filho natural de Deus? Olha, se você com filho quer dizer criatura, todos somos criaturas de Deus, num certo sentido. Só que o Evangelho de João vai dizer que todos aqueles quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, só é filho da família aquele que recebe Cristo como Senhor e foi aceito por Ele na família de Deus. Então, que situação que nós estamos, né? Nós somos filhos adotivos. E mais, nós somos pecadores. Que moral nós temos para exigir de Deus as coisas? Que moral nós temos para chegar diante de Deus e expressar as intenções do nosso coração? Contudo, Deus, na sua bondade e no seu amor, Ele nos convida a entrarmos com ousadia em sua presença, mas nunca com arrogância. Vejam, Salmo 10, 17. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás. Aquele a quem Deus aceita é aquele que reconhece que é pecador e que só é filho pela graça. Pois ele sabe que ele não é nada. Ele não é como o fariseu, que acha que ele é o melhor, que ele é o justo, que ele não peca. Não, é aquele publicano que sabe que é pecador, que sabe que não merece a graça de Deus, mas ele aceita de bom grado todas as bênçãos que Deus tem a oferecer. Esse é aquele que Deus ouve, é humilde. Também em Hebreus 4,16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Há uma certa ousadia que nós temos como filhos de Deus? Sim. Que ousadia é essa? É de requerer que Deus nos dê alguma coisa, de obrigar a Deus, colocar o contra a parede e falar: Deus, me dá isso porque eu mereço, eu sou filho? Não, de forma alguma. A ousadia que nós temos é de chegarmos como os pecadores, como aqueles maltrapilhos, aqueles mendigos que viviam nos reinos antigamente, onde tinha um rei fixo e na sua corte, como se fosse a pessoa mais inimportante do mundo, a pessoa menor, de joelho dobrado, cabeça abaixada e poder falar com o rei. Esses somos nós.
Somos aqueles que reconhecemos que nós não temos importância nenhuma de nós mesmos, mas que mesmo assim recebemos a bênção de ter o acesso ao trono da graça para orarmos. No Antigo Testamento, os israelitas dependiam de sacerdotes para que pudessem intermediar eles com Deus. Hoje nós não, pois o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo, que ofereceu um sacrifício final de uma vez por todas pelas nossas vidas. Nós não precisamos de comediação, de medianeiros, de santos que estejam entre nós e Deus. Nós temos acesso livre ao trono da graça. Quando nós colocamos os nossos joelhos no chão, ou quando nós nos pomos em pé, com as nossas cabeças reclinadas, orando em nome de Jesus Cristo, nossas orações são aceitas diante dele. E isso é uma bênção enorme. Então, isso nos deve, pelo menos, causar um certo temor quando nós formos orar de forma pública. Vejam, nós somos chamados a orar no culto público, nas atividades da igreja. Hoje mesmo nós já fizemos uma oração, faremos uma no final. Nós oramos na reunião de oração e as pessoas nos ouvem. Por que nós devemos tomar cuidado? Para não sermos orgulhosos nas formas que formos orar. Às vezes, só porque nós temos a oportunidade de fala, nós podemos nos enganar pensando que somos algo ou alguém diante de Deus. Nós não somos. Nossas orações devem ser sempre repletas de humildade. Não é só porque eu estou aqui na frente orando, não é só porque eu tive uma oportunidade no culto solene para conduzir a igreja em oração, que eu sou melhor que qualquer um dos meus irmãos. Então, no meu coração eu devo vigiar, pois o orgulho é sempre aquele pecado que bate na porta do nosso coração todo dia para tentar nos enganar. Então nós devemos tomar cuidado. E tomar cuidado também, como eu já disse, nós não temos condição de colocar Deus contra a parede ou de oferecer algo e requerer que Deus dê algo em troca. Nós não barganhamos com Deus. O nosso dízimo não é barganha contra Deus, mas é uma oferta de gratidão. E ainda é pouco, porque é só 10%. Na nova aliança nós somos chamados a retribuir com o coração cheio de alegria, pois Deus ama aquele quem dá com alegria. Tomemos cuidado, irmãos. Não sejamos daqueles que barganham com Deus. Deus não é um banco, a Caixa Econômica Federal não é o Banco do Brasil. Ele é dono de toda a prata e todo o ouro, e Ele dá a quem Ele quer. E você e eu não temos nenhuma autoridade para requerir Ele qualquer tipo de bênção, seja material ou espiritual. Nós podemos suplicar, como pecadores que somos, filhos, pelas bênçãos do céu e da terra também, mas a vontade é dele. Se Ele quiser ou não dar, Ele será Deus, Ele é bendito e nós somos pecadores que somos. Muito bem, continuando, nós podemos ver aqui: Deus nos instrui a sermos solícitos e fervorosos em nossas súplicas. Ao mesmo tempo, devemos chegar com atitude de submissão espontânea. Dizer, seja feita a tua vontade, não é uma indicação de falta de fé. A fé que trazemos com a oração deve incluir a confiança de que Deus é capaz de ouvir a nossa oração e que está disposto a respondê-la. Mesmo quando Deus diz não às nossas petições, esta fé também confia em sua sabedoria que, junto à sua benevolência, devem sempre em todas as circunstâncias ser pressupostas por aqueles que apresentam suas petições diante dele. Resumindo, seja feita a tua vontade. Esse é o teor da oração do cristão. Não é que seja feita a minha vontade independente do que Deus queira, mas seja feita a vontade de Deus independentemente do que eu queira. Por quê? Quem decretou todas as coisas foi Ele. Quem sustenta todas as coisas foi Ele. Quem conhece o fim dos tempos é Ele. Quem cuida e sustenta das nossas vidas, que nos dá o fôlego de vida, a água, a comida, o alimento, o descanso, é Ele. A vontade boa, perfeita e agradável é dEle, não é a minha. Eu sou pecador e sou inclinado ao mal. Muitas vezes aquilo que eu oro não vai ser o que é melhor para mim. Mas vejam como Deus é bom. Mesmo eu pedindo aquilo que eu acho que é o bom, Ele me dá o melhor, ainda que não seja aquilo que eu queria. Nosso Deus é um Deus bom e é um Deus soberano. Vejamos esse texto de Lucas 22, 41 a 42. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava dizendo, Pai, se queres passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade e sim a tua. Vejam, Jesus Cristo, nosso modelo, nosso sumo modelo, nos ensina que
nós oramos muitas vezes por muitas coisas, mas que sempre deve ser feita a vontade do Pai. Nosso Senhor Jesus Cristo temeu receber o justo castigo pelos pecados dos seus eleitos e eleitas, porque o castigo é enorme, o peso dos nossos pecados é muito grande. Só que Deus, por misericórdia a nós, não fez o que Cristo pediu, fez algo melhor, nos deu salvação. Vejam, não foi faça a minha vontade a todo custo, se possível, mas contudo seja feita a tua. A que prevaleça é a tua vontade, ó Deus. Esse é o modelo das nossas orações. Seja feita a tua vontade. Deus, cura fulano. Deus, abençoa fulano. Abre uma porta de emprego. Contudo, seja feita a tua vontade. Muitas vezes não é a nossa. Oramos no nome de Jesus, porque desta maneira reconhecemos seu ofício de mediador. Como nosso sumo sacerdote, Cristo é o nosso intercessor, conforme nós já citamos aqui 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, um homem. João 16:23. Em verdade vos digo, se pedirmos alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Opa, então aqui está o segredo da oração com resposta. É só colocar o nome de Jesus Cristo no final que Deus vai ouvir? Não. Devemos entender, e isso é um engano que pode parecer uma brincadeira, mas muitas pessoas pensam isso no seu coração, que acham que o nome de Jesus é um amuleto, um talismã, que quando elas citam o nome de Jesus, do céu desce um poder e faz aquilo que elas queriam. Quantas pessoas a gente já não viu em vídeos na internet exorcizando os outros, prometendo coisas aos outros, dizendo que isso vai acontecer, vai melhorar, vai chegar, não sei o que. Eu oro em nome de Jesus, por isso vai acontecer. Não é assim. Lembremos-nos daquele jovem que tentou expulsar demônios em nome de Jesus, a quem Paulo pregava. E o que o demônio disse para ele? Ora, Jesus eu conheço, Paulo também, mas tu quem és? E nada mais nada menos do que agrediu aquele jovem e ele saiu pelado na sua vergonha. Então o nome de Jesus não é um mantra, não é um amuleto. Quando nós usarmos o nome de Cristo nas nossas orações, deve ser com temor, não repetindo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Uma vez, só às vezes basta, não tem problema orar mais de uma. Mas é para a gente treinar a nossa percepção. Opa, eu já pedi pela mediação de Cristo, tá bom, não vou ficar repetindo, porque Deus não precisa das nossas rezas, né? Então o nome de Jesus não é um mantra, não é um talismã da sorte. O nome de Jesus nada mais é do que o nome pelo qual nós temos a aceitação de Deus. Caminhando para o nosso final, o acróstico casa, aqui no nosso texto, no qual cada letra indica um elemento vital da oração, é útil no aprendizado sobre uma oração. Vejam só: C de confissão, A de adoração, S de súplica e A de novo de ações de graças. Nossa oração será muito mais completa e efetiva, formulada pela Bíblia, é claro, se nós seguirmos esse tipo de modelo. Eu posso fazer uma oração de confissão, posso fazer uma oração de adoração pelo que Deus é e pelo que Ele faz, uma súplica numa situação difícil, ou simplesmente agradecer por todas as bênçãos que Ele tem, ou eu posso misturar 2, 3, 4. Então, as nossas orações devem conter isso: confissão porque somos pecadores, adoração porque Deus é soberano e Ele merece adoração, súplica porque nós sofremos e Deus quer ouvir as nossas súplicas, e ações de graças porque Deus nos abençoa. Então, fica aqui o exemplo para os irmãos guardarem e meditarem. Tem alguns versículos, eu não vou ler por conta do tempo, mas que fazem da nossa oração uma oração mais efetiva, uma oração mais pautada na Bíblia, sempre lembrando do caso: confissão, adoração, súplica e ações de graças. É um bom meio. Seguindo este acróstico bem simples, estaremos certos de que todos os elementos apropriados estarão incluídos em nossas orações. Irmãos, um breve resumo do que a gente viu até aqui. A oração é a comunhão com Deus. A oração é o nosso momento em que conversamos com o Pai. Ela é necessária e extremamente vital para a vida cristã. A oração deve ser feita somente a Deus. Ele é o único capaz e é o único que requer a nossa oração. Não são os santos, não são os ídolos, não são qualquer tipo de outra pessoa. As nossas orações devem ser feitas somente a Deus. A oração deve ser sincera
de todo o nosso coração, reverente, reconhecendo quem Deus é, e de forma humilde, reconhecendo quem nós somos. A Bíblia ordena que sejamos fervorosos e persistentes na oração. Orai sem cessar. Essa é a recomendação, nós devemos orar a todo momento e a todo instante. E isso significa que eu tenho que parar o meu trabalho, fazer uma oração e falar para o chefe: chefe, eu parei o trabalho porque eu vou orar agora, tá? Não leva a mal não, mas depois eu volto. Não, mas em orar em espírito, no nosso coração, nossa mente. Deus, obrigado porque eu cheguei até aqui em paz e segurança. Deus, obrigado pela vida da minha família. As pessoas não precisam ouvir, Deus ouve. Então, orar sem cessar. A oração de fé, quinto, é a oração confiante na sabedoria e na vontade de Deus. A oração que vai funcionar é a oração que confia em quem Deus é e no que Ele faz. Não tem um mantra, não tem um segredo, não tem segredo. O segredo, na verdade, é tudo isso que a gente falou, básico. A gente conhecer quem Deus é, o que Ele faz e quem nós somos, conhecer a palavra. Aqui na palavra está o segredo. Sexto, o acróstico casa é um bom auxílio para a oração, que fica para nós de exemplo. Bom, algumas coisas que nós podemos fazer a partir de hoje e levar para o resto da vida, algumas aplicações úteis. Organizar um caderno de oração. Eu lembro que isso era muito comum, principalmente em igrejas mais tradicionais, como a Assembleia de Deus, por exemplo. Eu me recordo que tinha um caderninho de oração onde as pessoas colocavam o nome e eles oravam. A gente pode fazer uma coisa mais pessoal, né? Não creio que seja para tanto, mas fazemos um caderno e anotarmos os pedidos de oração. Quando os nossos irmãos pedem oração aqui na igreja, oração no grupo, e nós oramos na semana. Por quê? Porque a oração é um meio que Deus determinou para que seja alcançado o fim. E se nós nos organizarmos, nós não vamos esquecer. Lembrando, a nossa memória é fraca. Às vezes a gente não consegue lembrar de todo mundo. Tanto é que nós temos o nosso boletim da igreja, que está contendo o nome de todos e de todas que pediram as nossas orações. Então, um caderno de oração é uma ótima medida para que você possa melhorar a sua vida de oração. Fazer uma lista de orações missionárias. Irmãos, quantos e quantas missionários e missionários precisam das nossas orações? Pois eles estão em países onde o evangelho não é permitido ser pregado, onde muitas pessoas são mortas, são espancadas, são retiradas das suas famílias por amor a Jesus Cristo. Eles precisam das nossas orações. Então nós podemos fazer uma lista de orações missionárias. E eu quero deixar aqui registrado, um ótimo meio para você fazer isso é você acompanhar o trabalho da Associação Portas Abertas, uma associação missionária que contribui para a obra de Cristo interdenominacionalmente em várias regiões do mundo, na África, na Ásia, na Europa. Estão lá com a igreja perseguida. Acompanhe, você joga Portas Abertas no Google e você vai encontrá-las facilmente. E se Deus tocar no seu coração, contribua. Não estou ganhando nada aqui para divulgar, mas se eu estou divulgando é porque eu acompanho e eu sei que eles têm sido uma bênção para o reino de Deus. Lembrando também da nossa junta de missões transculturais, junta de missões nacionais, da nossa igreja da IPB. Você pode acompanhar o trabalho deles também pelo site da IPB, missões IPB, e vocês vão encontrar lá motivos de oração. Investir num devocional diário, isso é muito interessante. Há livros que trazem orações de pessoas que viveram vidas que nós às vezes nunca chegaremos a alcançar. Pessoas que oravam 3, 4 horas por dia, que liam a Bíblia 7, 8 vezes por ano. Nós, às vezes não chegamos a esse ponto, mas nós podemos aprender com eles, né? Nos apoiar sobre os ombros de gigantes para nós enxergarmos mais longe. Que aqui nós enxergamos assim, mas quando nós subimos um pouco mais, nós vemos mais longe. Então, invista um devocional diário. Eu sei que a Pão Diário, a editora Pão Diário, tem muitos devocionais bons, bíblicos, saudáveis, alguns mais voltados à nossa linha teológica, outros não, mas vale a pena acompanhar. Todo dia você medita num texto e ora em cima daquele texto. Olha que beleza, um incentivo a mais para você poder orar. 4. Ler orações. Irmãos, nós temos muito a aprender com os cristãos que vieram antes de nós, pessoas estudadas, não só porque fizeram a faculdade, mas estudadas no sentido de pessoas que leram a Bíblia, pessoas que meditaram de joelhos, pessoas que às vezes tinham um tempo que nós não temos na nossa vida corrida do século XXI, em plena, quase capital de São Paulo, né? Então, ler orações é um meio muito eficaz de melhorar a nossa oração, pois nós aprendemos como nós iniciamos, como nós conduzimos e como nós terminamos. A oração também é um texto, né? É uma fala. Nós podemos fazer isso e treinar isso.
Pensa, que coisa mais bacana de se fazer do que você melhorar as suas orações diante de Deus, porque você quer entregar o melhor para Ele. O melhor, não é o básico, é o melhor. E último, preparar as orações com antecedência para o culto solene ou para as demais atividades da igreja. Irmãos, muitas vezes nós somos chamados a orar publicamente na igreja, como eu disse, ou em programações, e nós podemos deixar em casa um roteirinho, falar, olha, eu vou começar falando isso, vou para isso e vou terminar com isso. Por quê? As nossas mentes às vezes divagueiam, você começa orando a Deus, aí você pensa no cachorro do vizinho que fez xixi no seu quintal, o gato que está em cima da sua casa, e você termina em nome de Jesus, amém. Então vejam, acontece. Então não é pecado, irmãos, de forma alguma você se preparar para orar a Deus. Pelo contrário, você está oferecendo o melhor. Muitas vezes eu me pego lendo orações que eu deixo registrada para algum momento, e isso não é menos espiritual do que se eu fizesse de forma espontânea. O conteúdo é o mesmo, a diferença é que eu me preparei antes. Então vejam, a oração é um tema muito complexo, mas que quando nós meditamos na Bíblia Sagrada, nós podemos aprender ricas lições sobre a oração. Hoje nós vimos algumas, e se Deus quiser, até o fim da nossa carreira cristã aqui na Terra, nós estaremos aprendendo cada vez mais sobre essa prática diária e essencial da vida do cristão, que é a oração. Eu termino com uma frase de Martinho Lutero, que é muito interessante, que uma vez perguntaram para ele, falando, senhor Lutero, o que é mais importante para você? O que você acha que é mais importante na vida cristã? A oração ou a leitura da Bíblia? Aí ele falou, olha, eu vejo como um pássaro. A oração é uma asa, é a direita. A leitura da Bíblia é outra. Qual das duas é mais importante para o pássaro? As duas, porque sem uma ele não voa. Então a oração e a leitura da Bíblia tem que estar conosco todos os dias da nossa vida. Que Deus nos ajude, irmãos, para que nós sejamos encontrados como aqueles que estão orando, como o apóstolo João dizendo, Maranata, ora vem Senhor Jesus, até que Ele venha. Que Deus nos abençoe. Amém.